Fala, pilotos! Se você vai acompanhar a Fórmula 1 pela primeira vez, este vídeo é para você. Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos que estão se inscrevendo e também anunciar que criamos a nossa página no Instagram. O link está na descrição. A ideia é postar algumas notícias e curiosidades por lá, além de ter um contato direto com vocês, onde vocês poderão sugerir temas para vídeos futuros. Clica lá e segue nós. Agora vamos ao vídeo. Muita gente parou de acompanhar a Fórmula 1 de um tempo para cá. A falta de brasileiro brigando de forma competitiva, a última vez foi em 2009, e desde 2007 ser um piloto oficialmente na categoria, apenas tapa-buraco como piloto Fittipaldi em 2021, ajudaram nisso. Mas agora, com Gabriel Bortoleto representando a nossa pátria amada Brasil na maior categoria do automobilismo mundial, tem uma galera que vai voltar a acompanhar a Fórmula 1 depois de alguns anos, e até mesmo quem nunca acompanhou vai começar a partir de agora. Então o Fala Pilotos orgulhosamente apresenta o Guia de Fórmula 1 para iniciantes em 2025. Bom, vamos começar. Como funciona o campeonato? Eu sei que parece uma pergunta idiota, mas tem gente que não sabe como é, então começaremos pelo básico. A Fórmula 1 é composta por 10 equipes com 2 pilotos em cada equipe. Exemplo, temos a Red Bull com os pilotos Max Verstappen e Liam Lawson, e temos a Ferrari com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e por aí vai. Os pilotos competem individualmente pelo campeonato de pilotos e ao mesmo tempo eles competem com suas equipes pelo campeonato de construtores. Como é distribuído os pontos para os pilotos e equipes? A temporada é dividida em 24 corridas, ou grandes prêmios, e em cada corrida é dada uma quantidade de pontos do primeiro ao 10º colocado, e esses pontos adquiridos no final que definirão os dois campeonatos. Exemplo: na primeira corrida, Max Verstappen vence com Hamilton em segundo, Leclerc em terceiro e Lawson em quarto. Seguindo as regras pelo campeonato de pilotos, teríamos Verstappen com 25 pontos, Hamilton com 18, Leclerc com 15 e Lawson com 12. E pelo campeonato de construtores seriam Red Bull com 37 pontos e Ferrari com 33, e assim vai. Assim, no final da temporada, o piloto que tiver mais pontos individualmente será o vencedor do campeonato de pilotos. E a equipe que pontuar mais com seus 2 pilotos será a vencedora do campeonato de construtores. Agora vamos falar um pouco sobre as corridas propriamente ditas. As corridas são divididas em 3 partes: treinos livres, qualificação ou qualis e a corrida de fato. Os treinos livres são para equipes adaptarem seus carros para aquela pista, ou seja, é o tempo que elas têm para ajustar os carros para cada situação. Os treinos são divididos em 3 seções: TL1, TL2 e TL3, e geralmente acontecem nas sextas-feiras e em uma parte do sábado. O qual é a parte que vai definir em qual posição cada piloto vai largar na corrida, que é chamado de grid de largada. Essa acontece no sábado, com a sessão dividida em 3 partes: Q1, Q2 e Q3, onde cada uma delas tem um tempo determinado e uma quantidade de pilotos eliminada após esse tempo acabar. O Q1 tem 18 minutos e 5 pilotos são eliminados, do 16º ao 20º. O Q2 tem 15 minutos e 5 pilotos são eliminados, do 11º ao 15º. E o Q3 tem 12 minutos e define a colocação do 10º ao 1º, também chamado de pole position. Caso algum piloto não consiga completar uma volta determinada do Qualify, seja por acidente ou problema no carro, ele será o último do respectivo segmento. Todas as corridas são assim? Não. Temos as corridas em sprint. As corridas em sprint são corridas menores, com um número de voltas equivalente à distância percorrida de 100 km do circuito. 100 km? Como assim? Na regra, cada corrida deve ter uma duração de 300 km. E como cada pista tem um comprimento diferente, faz com que cada corrida tenha uma quantidade diferente de voltas. Por exemplo, o GP da Austrália tem um comprimento de 5.278 metros. Para completar os 300 km do regulamento, a corrida deve ter 58 voltas. Podemos dar como outro exemplo o GP da Bélgica, que tem 7.004 metros. Por ser o mais longo, logo, o número de voltas será menor, o que vai resultar em 44 voltas. Voltando às corridas em sprint, no calendário de 2025 serão 6 corridas em sprint: China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, São Paulo, ou GP do Brasil, e Catar. Vamos mostrar agora alguns termos usados em transmissões
para vocês não ficarem tão perdidos quando virem pela televisão. Safety car, carro de segurança ou safety car virtual. Quando acontece algum acidente e algum reparo na pista precisa ser feito, os pilotos precisam reduzir a velocidade para que não haja nenhum risco para quem vai estar responsável por esses reparos ou tirar o carro da pista. Para isso existe o carro de segurança ou safety car, que ditará o ritmo que todos os carros devem seguir até que se resolva todo o problema. Ele sempre se posiciona à frente do atual primeiro colocado da corrida. E qual a diferença para o safety car virtual? O safety car virtual é usado quando a intervenção é mais rápida e pontual e evita que se perca tempo, permitindo que os retardatários recuperem a volta perdida. Outro ponto importante do safety car é toda a estratégia por trás da entrada do carro, pois as equipes podem aproveitar esse tempo para levar seus pilotos para os boxes sem perder muito tempo. Boxe? Como assim? Boxe é o nome adaptado do alemão, usado como sinônimo de pit stop e também de garagem. A palavra original vem de Boxenstopp, que nada mais é que pit stop em alemão. Então o piloto pode fazer sua parada, fazer o pit stop ou ir para o boxe durante a corrida, dá na mesma. Nesse momento ocorrem as trocas de pneus e alguns reparos situacionais, como a troca da asa dianteira dos carros, cápsula ser danificada ou até mesmo o abandono caso o carro não tenha mais condições de prosseguir na corrida. Falando em boxes, outra palavra muito usada para falar desse ponto do circuito é o paddock. No automobilismo, convencionou-se a chamar dessa forma a área que fica atrás dos boxes, onde as pessoas que trabalham nas equipes ficam, pilotos e suas entouragens, jornalistas e VIPs. E para terminar de falar sobre os pitstops, temos outros 3 termos importantes: undercut, overcut e granulação. São 2 tipos de estratégia para tentar ultrapassar um piloto usando a parada nos boxes. A opção por uma ou outra vai depender do desgaste dos pneus que ambos estão usando, mais a velocidade de aquecimento de um jogo novo. No undercut, aposta que, se parar antes que o seu rival, vai conseguir usar a maior aderência do pneu novo e andar mais rápido que ele. Quando o rival parar, ele vai voltar atrás de você. É usado quando os pneus estão muito desgastados. No overcut, a aposta é ao contrário. Seus pneus ainda não estão tão desgastados, então você fica na pista por mais voltas, para fazer o pit stop depois do seu rival. Assim, aposta que ele terá dificuldades em aquecer o pneu quando trocá-lo ou terá um ritmo pior que o seu por outro motivo. Tráfego, por exemplo. O graining ficou conhecido no Brasil como macarrãozinho, mas talvez fique mais claro se chamarmos de granulação. É quando a fricção, especialmente quando o pneu está funcionando abaixo da temperatura ideal, faz com que a parte da borracha se desfaça e volte a colar no pneu deformado, como um grão. Com isso, a superfície de contato com asfalto diminui, causando falta de aderência. Graining é diferente de outro tipo de problemas de pneus, porque, eventualmente, esses grãos se descolam. Então, muitas vezes, os engenheiros pedem paciência aos pilotos que eles esperem que o graining limpe. Vamos falar agora dos termos que são usados quando falamos dos carros ou de situações que acontecem durante a corrida. Sobre os carros, podemos começar pelo termo unidade de potência. Esse termo começou a ser usado na Fórmula 1 em 2014, depois que o motor a combustão ganhou outros itens trabalhando ao seu redor, já que a Fórmula 1 passou a adotar um sistema híbrido, ou seja, não usando apenas combustível fóssil como fonte de energia. Muitas vezes continuamos chamando de motor para simplificar. DRS. Asa de dianteira móvel em inglês, ou Drag Reduction System na terminologia em inglês, sistema de redução de arrasto. Foi implementado em 2011 como forma de diminuir a dificuldade de se ultrapassar. Quando o DRS está ativado, as lâminas da asa traseira ficam paralelas ao solo, oferecendo menor resistência ao ar, menos arrasto, fazendo com que o carro ganhar velocidade. O piloto recebe um aviso em seu volante de que pode ativá-la e ela se fecha sozinha quando o freio é acionado. Downforce ou pressão aerodinâmica é a força que gruda o carro no chão, que lhe dá a aderência suficiente para que os pilotos consigam fazer curvas com alta velocidade. Quanto mais pressão aerodinâmica o carro gerar, mais velocidade o piloto poderá imprimir nas curvas, ganhando tempo. Mas a pressão aerodinâmica tem um subproduto ruim, o arrasto ou drag. Arrasto drag é a resistência ao ar que vai frear um objeto.
Um carro que só é feito pensando em gerar pressão aerodinâmica vai acabar sendo lento nas retas, pois vai gerar muito arrasto. Então, o grande desafio é ter equilíbrio. Partimos agora para as denominações das partes das pistas. Chicanes, S, são tipos de curvas que dá para se entender que o S pelo formato da letra. O S do Senna é um exemplo. Mas quando o S é bem curto, como uma curva para um lado e outra para o outro logo em seguida, é chamado de chicane. Eles acabam servindo para diminuir a velocidade após uma reta, já que é necessário frear forte para contornar uma chicane. O hairpin tem o formato de grampo, de cabelo mesmo, e a outra freada forte. No mais, costumamos falar raio curto, raio longo, apesar de não ser a melhor nomenclatura. A ideia é descrever uma curva em que o ângulo se abre e a outra que ela se fecha. Bandeiras. Na Fórmula 1 temos vários tipos de bandeiras, mas as mais comuns são as verde, amarela, vermelha, azul e preta. A bandeira verde significa pista limpa, onde os pilotos podem correr normalmente. A bandeira amarela significa que há algum perigo naquele setor específico da pista, onde a velocidade deve ser reduzida por questões de segurança. Bandeira vermelha significa que a corrida está interrompida, seja lá qual for o motivo, acidente grave, chuva intensa, etc. Bandeira azul é dada a um piloto retardatário para dar passagem ao piloto logo atrás dele que está em disputa. Caso não respeite, poderá sofrer punição. E bandeira preta é a desqualificação, o piloto é desclassificado da corrida. E para finalizar, vamos falar das punições. Punido por ignorar a bandeira amarela. As bandeiras, hoje painéis luminosos e bandeiras, são sinalizações da direção da prova para os pilotos. A amarela significa que há um perigo na pista, o que significa que o piloto tem que diminuir a velocidade quando passa por aquele trecho. Se ele não fizer isso, pode levar uma advertência dependendo da situação, mas geralmente é algo levado muito a sério por ser uma questão de segurança. Drive-thru é uma punição pela qual o piloto tem 3 voltas para passar pelos pits, ou to drive through the pits, respeitando o limite de velocidade. Ele não pode parar no boxes enquanto isso. Outro tipo de punição, a mais severa antes da desclassificação, é o stop and go, pela qual o piloto tem 3 voltas para entrar nos pits, parar por 10 segundos sem que ninguém mexa no seu carro e voltar para a pista. Da mesma forma, não é permitido mexer no carro. Hoje em dia, contudo, é mais comum ver punições em que o piloto leva 5 ou 10 segundos, o que quer dizer que no próximo pit stop ele terá que ficar 5 segundos parado sem que a equipe mexa no carro, ou, se não fizer mais paradas, 5 ou 10 segundos serão adicionados ao seu tempo final. E dependendo das punições, poderão ser tirados pontos da superlicença do piloto. As superlicenças é a licença máxima dada pela FIA, que permite ao piloto competir na Fórmula 1. Para ser elegível, ele precisa ter pelo menos 18 anos, ter uma habilitação, ter completado pelo menos 80% de 2 temporadas de monopostos e ter pelo menos 40 pontos nas últimas 3 temporadas. Esses pontos são acumulados com base na posição do campeonato que um piloto terminou. Pontos de punição na superlicença. Tem quem fale que ele perdeu pontos da licença. O que acontece de fato aqui é que o piloto não pode acumular 12 pontos de punições em um período de 12 meses. Isso para a Fórmula 1, no caso da Fórmula 2 e Fórmula 3. O acúmulo se dá em um campeonato, ou seja, os pontos expiram na última corrida. Esses pontos de punição são dados pelos comissários junto de outras penas, 5 ou 10 segundos, drive-thru, perda de posições no grid, etc. Geralmente os comissários dão entre 1 e 3 pontos por vez. Completando 12, o piloto leva um gancho automático de uma corrida, não podendo competir na próxima etapa do campeonato e não podemos pontuar. Bem, ficamos por aqui, espero que tenham gostado do resumo. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!